Pessoal, então nessa disputa, nessas desavenças, porque haviam constantes desavenças entre a Inglaterra e as colônias, né, as 13 colônias americanas, norte-americanas, eram cada vez maiores, porque os ingleses, para punir os colonos, eles cada vez mais intensificavam cobranças de impostos, explorando cada vez mais as colônias. Ou seja, a coroa inglesa ela explorava a produção dos Estados Unidos da América, o que hoje é os Estados Unidos da América. Então, eles vão criar algumas leis proibitivas, como forma de punir mesmo e poder lucrar, a coroa poder lucrar. Duas situações foram bem decisivas nesse processo de luta de independência dos Estados Unidos da América, que era a criação das leis, porque essas leis, a primeira eram os altos gastos que se tinha por conta da coroa, ou seja, a coroa gastou muito no período da Guerra dos Sete Anos, nesse período da Guerra dos Sete Anos, e a segunda era o posicionamento dos colonos, que eram contrários aos ingleses. Eles já estavam, eles tinham se posicionado ao lado dos franceses, e os colonos eram cada vez mais contra a coroa inglesa. E assim, o que era que a Inglaterra fazia? Ela aplicava leis, como ela teve a lei de Quebec, a lei do melaço, a lei do selo. Por exemplo, a lei do melaço, ela estabelecia um imposto sobre o melaço que fosse usado na fabricação do rum. O rum que era fabricado naquela época, então as pessoas pagavam imposto que não fosse trazido da colônia inglesa. Além também da lei do rum, também houve uma outra lei, a chamada lei do selo, que obrigava os colonos a colocar um documento, a selar esse documento, era um documento colonial e só podia ser válido se tivesse este selo, então a chamada lei do selo. Então, após a vitória sobre os franceses na Guerra dos Sete Anos, o parlamento inglês dividiu e decidiu penalizar os colonos dessa forma, obrigando os colonos a pagar esses impostos, através de leis, como a lei de Quebec, a lei do melaço, a lei do selo e tantas outras leis que haviam dentro daquela realidade histórica, nesse processo de luta, de busca de independência. Por outro lado, os colonos começaram a reagir aos impostos cobrados pelos ingleses. Então, houve uma reação quando tinha a chamada Lei do Chá, Festa do Chá, e os ingleses eles reagiram ao chá, os colonos se vestiram de indígenas e atiraram caixas de chá que existiam dos ingleses no mar, isso em 1773. Então, o chá de Boston, os colonos invadiram esses barcos, eles jogaram essas caixas ao mar e esse fato do chá foi um prenúncio que muito em breve, ou seja, que já se aproximava a independência dos Estados Unidos. E de fato isso vai acontecer, não é? Em 1776 vai haver a chamada independência dos Estados Unidos da América. Mas que eu continuo para vocês na próxima aula esse assunto, tá bom? Que é um assunto um pouco extenso, então na próxima aula nós continuamos ainda falando sobre a independência, o processo, não é? De independência dos Estados Unidos da América. E na próxima aula, aí sim, nós vamos trabalhar especificamente o dia, o mês e o ano da independência dos Estados Unidos da América. Tá ok, gente? Pessoal, pegue o livro de vocês de história, coloquem na página 155, 155. Nessa página tem duas questões apenas para vocês responderem. Aí vocês passam aí algumas páginas e coloquem na página 161. Na página 161 tem quatro questões, que é questões daquilo que eu acabei de explicar para vocês, sobre a lei do melaço, a lei do selo, sobre a festa do chá, que eu acabei de explicar para vocês, de 1773, tá certo? E depois eu quero que vocês façam até a quinta questão só. Na página 162 tem a quinta questão. Aí, na página 162 ainda tem a sexta questão. Essa sexta questão não façam agora, tá? Do sexto em diante vai ficar para a próxima aula. É só até o quinto, até a quinta questão. Façam, respondam e mandem para mim ainda hoje. Gente, eu quero lembrar o seguinte, que durante a segunda unidade, nesta turma, algumas pessoas não fizeram as atividades que eu passei.
E eu passo sempre a atividade de história e a atividade de geografia. É para fazer as duas, gente, porque essas atividades, elas valem como nota de participação. E vocês mandam para mim e eu anoto todos os alunos que mandaram. E no final eu somo uma nota de 0 a 10 e mais a nota da prova. Então essas atividades, elas somam nota para vocês. Se vocês não fazem atividade, vai ficar com nota baixa, tá certo? Então não deixem de fazer as atividades. Façam e mandem para mim, tá bom? Gente, no mais é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.